o futuro de Everton Cebolinha. É quente. O Cruzeiro que fecha a preparação, Pedrão, Panzi, quem nos acompanha na Itatiaia à tarde, e já viaja rumo à capital paulista para esse compromisso, para esse duelo contra a equipe do Corinthians. Jogo que está marcado para amanhã, 7h30 da noite, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não dá nem para respirar. Foi uma partida contra o Flamengo na quarta, é outro jogo grande do futebol brasileiro neste domingo. Na outra quarta tem o duelo contra o Flamengo e é neste pique, é nesta vontade, nesta coragem também que o Cruzeiro vai fechar a preparação para esse compromisso. Deixa eu trazer aqui número, porque é interessante uma matéria do nosso Lucas Barbosa, do itatiaiasport.com.br. Há 10 jogos sem ser derrotado como visitante. O Cruzeiro tem pela frente o desafio de manter essa série positiva diante do Corinthians. É porque, nesse levantamento do nosso Lucas Barbosa, o Cruzeiro vem de uma sequência importante jogando fora de casa. Deixa eu passar os jogos aqui que o Cruzeiro não sabe o que é derrota. Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 dia 7 de abril. O Cruzeiro empatou com o Goiás dia 22 de abril 2-2. Cruzeiro venceu o Remo 1-0 jogando fora de casa dia 25 de abril. Depois empate com a Católica, fase de grupos da Copa Libertadores. Venceu o Bahia 2-1 em maio. Empatou com o Palmeiras dia 16 de maio também. Empatou com o Boca lá na Argentina. Esse jogo aí quase ganhou, hein? Nossa senhora, esse foi pouco. Foi por pouco. Venceu o Internacional 2-1 em julho. Teve a parada também para a Copa do Mundo. Teve a vitória para cima do Coritiba no dia 30 de julho e teve o empate com o Chapecoense por 0-0. Ou seja, Pedrão, desde abril o Cruzeiro não sabe o que é derrota. A última derrota foi no dia 4 de abril, quando perdeu para o São Paulo por 4-1, jogando na capital paulista. Desde então o Cruzeiro soma essa série de invencibilidade de 10 jogos e o técnico Arthur Jorge quer manter esse bom retrospecto fora de casa. Para esse compromisso tem a baixa do Kaique Kenji, o jogador está fora suspenso com o terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Mirassol, mas tem voltas importantes. Falava nos programas da casa e pra gente relembrar aqui também no Rádio Esportes, o Fagner retorna à lateral direita, ele que tem uma história grande no Corinthians, né? Um jogador com uma bagagem, títulos, jogos importantes, assistências. O Fagner é um dos atletas de lateral com mais assistência no Corinthians, uma história muito bem construída por ele no time paulista, retorna ao Cruzeiro, ele fica à disposição, cumpriu suspensão no jogo contra o Flamengo, e outro jogador que fica à disposição é Lucas Romero. Agora, eu tô sentindo, porque ainda tem o treino de hoje, que vai ter gente sendo poupada. Vou colocar uma interrogação com Fabrício Bruno, vou colocar uma interrogação com Matheus Pereira, vou colocar uma interrogação com Caio Jorge e vou dizer que nem Rojas nem sei se joga para começar a partida. São situações, são possibilidades desse encaminhamento de time do Cruzeiro para o duelo de amanhã contra o Corinthians. Repito, tem o treino de hoje à tarde, seguido de viagem. Cruzeiro chegando por volta de 8 horas da noite em Guarulhos, onde vai ficar hospedado para esse confronto de amanhã. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês?
Amanhã também tem Cruzeiro e Corinthians em São Paulo, jogo 7h30 da noite. Já eu quero saber do Henrique Fernandes se o Arthur Jorge vai poupar ou não vai poupar, porque tem... Isso aí tem mais coisa aberta. Guarda aí que a gente vai segurar a audiência. Mas o Cruzeiro também tá com uma série de invencibilidade muito boa fora de casa. O Cruzeiro do Arthur Jorge vence fora de casa, 2-1. Teve gol do Matheus Pereira, teve gol do Caio Jorge. Uma sequência de 10 jogos invictos como visitante. O Cruzeiro vira o jogo pra cima do Bahia na Fonte Nova. Kaique Kenji. A última vez que o Cruzeiro perdeu fora de casa foi para o São Paulo no dia 4 de abril. Uma goleada por 4-1. A quinta derrota do Cruzeiro em 10 jogos no campeonato e a quarta derrota fora de casa. Era a segunda partida sob o comando de Arthur Jorge, que tinha assumido o time na lanterna do Campeonato Brasileiro na rodada anterior. De lá pra cá foram 5 vitórias e 5 empates, jogando fora de casa por 3 competições diferentes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Quando você defende uma camisa grande como a do Cruzeiro, você tem que vencer todos os jogos, seja em casa ou fora. O bom desempenho longe de casa ainda encerrou um tabu de 16 anos sem vitórias sobre o Internacional no Beira-Rio. Limpou bonito, pé direito, golaço! Gol de 10, gol de quem joga demais! Dificulta a vida do Internacional no jogo. A identidade de procurar ganhar e de procurar ser uma equipa que procura ganhar onde quer que seja e contra quem seja. Os próximos 2 jogos do Cruzeiro serão como visitante. Amanhã enfrenta o Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão. E na quarta-feira tem a partida decisiva contra o Flamengo pela Libertadores no Maracanã. A gente está com um retrospecto positivo fora de casa e a gente espera manter isso. Ó, Henrique, Dona Rosângela, telespectadora nossa lá de Rio Casco, falou que o Cruzeiro é brabo mesmo fora de casa e vão ser desafios agora longe de Belo Horizonte. Eu gosto de time assim, bom em casa, joga e chato fora também. Tem que buscar os pontos fora e as classificações fora também. Henrique, você que não é chato, que é muito legal, pensando em poupar ou não poupar, o Arthur Jorge deve colocar um time reserva nesse jogo, mas o Mateuzinho... Esse é um que eu sei que joga. Porque tá suspenso na Libertadores. Suspenso contra o Flamengo no jogo de quarta, esse vai pro jogo. Mas eu acho que o Arthur vai rodar bastante o time. Até pelo que ele fazia em 2024, né? Quando ele treinou o Botafogo, antes de jogos grandes, ele fazia algumas trocas. O Mateuzinho tem essa oportunidade de jogar. Não foi bem contra o Flamengo, né? Mas pode fazer um bom jogo contra o Corinthians. Dos 3 reforços, Zé Lucas, João Costa e Wesley, já estrearam. Falta o Lúcio Rodrigues pra estrear, né? Será que é a chance? Mais um cara. Já que você vai mexer no time, de repente é a hora de colocar esse cara pra ter alguns minutos antes do jogo decisivo, que ele pode ser uma opção a mais. Então acho que o Lúcio é um jogador que tá como uma possível escalação, até como titular. A gente não sabe exatamente o time que ele vai levar amanhã pra São Paulo. E é um Lúcio, né? Fazer uma estreia jogando lá em São Paulo. Ele conhece a Série A, né? Pra ele não é novidade esse tipo de jogo, não. Ô, Henrique, se o Arthur Jorge fosse colocar um time reservaço, seria esse aqui? O goleiro não precisa trocar, né? Porque Tá, não tem precisa. tanto desgaste. Então, Otávio. Aí você tem o William na direita, que foi titular contra o Flamengo. Deve voltar o Fagner no jogo de volta contra o Flamengo. João Marcelo e Djalma na zaga e o Cauã Moraes improvisado na esquerda. Uma trinquinha de meio campo. Lucas Silva, Zé Lucas e Matheus Henrique. Bruno Rodrigues numa ponta e João Costa na outra. O João Costa pela primeira vez como titular, se isso acontecer. E o Neisder Vidiarreal. Treinou ontem e volta a ser uma opção. Acho que ele não vai levar o Caio Jorge para esse jogo de amanhã. Você tem o Neisder e tem o Lúcio, que pode ser centroavante, como a gente disse. Vamos aguardar, Henrique Fernandes. É ruim esse time? Eu Não, acho é ruim bom, esse time. pô, é bom, é Mas bom. pode ser que ele bote um ou outro titular para dar uma temperada também. Né? Igual ele fez um jogo contra o Mirassol, também no segundo tempo deu uma lançada na galera. Valeu demais, cara. Obrigado, beijo, bom fim de semana pra você. Vai ser bom, vai ser bom. Valeu. Valeu. Tá liberado. Este sábado de treinamento na Toca da Raposa 2, fim da preparação para o duelo diante do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o compromisso deste domingo no Brasileirão. Mas primeiro, a Conmebol definiu no final da noite dessa sexta-feira quem apita o jogo da volta. Na quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã lotado, Flamengo e Cruzeiro vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Gustavo Terreira, ele que é do Uruguai, e terá no VAR Andrés Cunha. O Gustavo Terreira recentemente assim, há pouco tempo, ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Libertad. Aquele jogo lá em Assunção, era a Copa Sul-Americana de 2024. Depois teve a partida de volta, o Cruzeiro empatou, foi para a semifinal, eliminou o Lanús e perdeu a decisão para o Racing. Gustavo Terreira é árbitro uruguaio, ele será o dono do apito
então no duelo da quarta-feira. O Gustavo Ferreira, ele apitou na Copa do Mundo. Esteve na Copa, no jogo México e Coreia do Sul. Ele foi o dono do apito, a vitória do México por 1-0. E ele apitou também Austrália e Egito. Esse jogo da fase 16avos teve o Gustavo Ferreira, árbitro uruguaio, como dono do apito. Naquela ocasião, o Egito eliminou a Austrália. Participou então de 2 jogos da Copa do Mundo. E na semana passada apitou o empate do Palmeiras com o Cerro Porteño. Até expulsou um jogador, o Andréas Pereira, da equipe do Palmeiras. Foi 1-1 e agora escalado então para o duelo decisivo no Maracanã. Nath, com jogadores poupados, com rodagem do time, ainda assim é possível a gente imaginar um Cruzeiro forte, um Cruzeiro capaz de ganhar do Corinthians mesmo em São Paulo? Eu acredito que sim, viu, Pedro Abílio? Por mais difícil que seja sempre, né, enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma boa notícia, que é o fato de que o Corinthians também está envolvido na Libertadores, o fato de que o Corinthians também precisa estar inteiro, né, na quinta-feira, o jogo contra o Rosário Central à volta. Então eu acho que esse jogo vai ser definido o resultado muito pela força do elenco, né? O que de melhor cada treinador tem à disposição no banco de reservas, porque muito provavelmente o Corinthians também vai precisar poupar um aqui, outro ali, fazer ajustes, até porque já é um Corinthians desfalcado, né? Que já não tem André no meio-campo, que já não tem o Yuri Alberto lá na frente. Então eu acho que o banco de reservas, as escolhas dos treinadores vão fazer a diferença. E neste sentido, eu acho que o Cruzeiro tem alternativas melhores do que o Corinthians tem. Então por isso eu acredito que é possível sim o Cruzeiro buscar um bom resultado. Aqui quando eu digo bom resultado, já estou considerando inclusive um empate, porque aí você segura um time que é um adversário direto, né? O Cruzeiro e o Corinthians separados na tabela por só um pontinho, e acho que esse jogo já vai também nos dar pistas do que vai acontecer na quarta-feira. Por exemplo, o Pancieri falava há pouco da questão do Rojas na lateral esquerda. Se o Rojas for titular no domingo contra o Corinthians, para mim é um indicativo claro de que lá na quarta-feira no Maracanã, o técnico Arthur Jorge vai optar talvez pelo Vidalba, que é um cara com mais poder de marcação, já que o Cruzeiro precisa do resultado, mas sabe também que não pode sofrer um gol, por exemplo, muito cedo, jogando fora de casa, né? Tem essa questão também aí do meio-campo. O Matheus Pereira vem numa sequência muito pesada. O Gerson foi poupado recentemente naquele jogo lá contra o Mirassol, ali até por causa do horário. Será que pode haver um revezamento agora? O Matheus Pereira segura um pouquinho e aí você pode colocar o Gerson um pouco mais adiantado, né? O Matheus Henrique não vai poder jogar na quarta-feira, poderia ser esse segundo homem de meio campo nesse jogo contra o Corinthians. O próprio Romero não jogou no meio de semana, então tá mais inteiro, mas às vezes não joga a partida toda, né? Dá um espacinho aí pro Zé Lucas, que inclusive contra o Flamengo entrou muito bem, né? Nem parecia que era um garoto, parecia um veterano num jogo gigantesco de Libertadores. Então dá pra ir mexendo. Eu não sou a favor de poupar o time inteiro, de mudar os 11, até porque o Campeonato Brasileiro continua tendo um peso e uma importância muito grande para o Cruzeiro. Mas, obviamente, o técnico Arthur Jorge vai ter que dosar, não só pelo grau de importância do jogo na quarta-feira, mas porque o Cruzeiro está vivendo uma sequência de muitos jogos no intervalo muito curto, e aí esse processo aí de revezamento, de segurar um aqui, outro ali, é sempre muito importante. Um time tem que ter repertório, né, Pedro? Tem que saber criar também de outras maneiras. Às vezes, se você não tem o Matheus Pereira, você usa mais os seus laterais ofensivos, você explora mais o lado do campo, você tenta chegar, né, com essa bola até o atacante dessa forma, com cruzamentos, mas eu concordo muito com o Edu no que diz respeito aí ao substituto do Matheus Pereira, que o Cruzeiro também não tem, e vou além, é difícil que o Cruzeiro tenha um substituto para o Matheus Pereira, porque já é difícil demais você ter um camisa 10 com a qualidade que tem o Matheus Pereira, né? Se você for fazer uma análise dos 20 clubes da Série A, não são todos os times que têm um camisa 10 assim, aliás, são pouquíssimos. Você
você tem, acho que em todos os clubes, bons jogadores de meio campo, às vezes um segundo volante que pisa na área, um segundo volante que tem uma qualidade ali na condução, na troca de passes, mas um camisa 10 que tira coelho da cartola, que é o cara pifador, né, que dá passe de primeira, que lê o jogo com uma inteligência assim particular, são pouquíssimos os clubes que têm esse camisa 10 hoje no futebol brasileiro. É um jogador caro, é um jogador difícil de ser encontrado, é um jogador que hoje já não se produz em alta escala, se você for pensar a formação de atletas em categorias de base, né? Quando que você olha para um time que tem ali os seus talentos na base e fala assim, nossa, esse time aí tem 3 camisas 10 aí para o futuro. Não é assim. Então, acho que isso justifica a dificuldade para ter um substituto para ele e isso exemplifica muito bem a importância dele para esse time, né, Pedro? É, exatamente. Ô, Pansieri, o que mais a gente destaca para amanhã, hein? Deixa eu trazer os pendurados também, porque na sequência do Cruzeiro tem o Flamengo, mas engraçado, né, Pedro Abílio? 2 confrontos contra o Flamengo, um Copa do Brasil na quarta-feira. Esses pendurados não são para quarta-feira, são para sábado, né? Porque o Cruzeiro enfrenta o Flamengo no sábado, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Fabrício Bruno está pendurado, Jonathan Jesus está pendurado, ou seja, a zaga titular está pendurada, mas eu ainda acredito que o Fabrício Bruno possa ser segurado, né, para amanhã, possa dar um descanso para ele, um respiro. O Otávio está pendurado, o Cauã Moraes e o Lucas Silva. Esses atletas estão pendurados. Lembrando que o Cruzeiro faz esse duelo então contra o Flamengo no dia 22.